No 3 comigo. 1, 2, 3. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí vai para o 17. No 3, 1, 2, 3. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Os pastores do verso 7 não são mais os mesmos do verso 17. Não são os mesmos. Por que não são os mesmos? No verso 7 está falando do passado. Como assim? Lembrai-vos dos vossos pastores, não que vos falam, mas que falaram. Não aqueles que te ensinam hoje, mas que te ensinaram. Não aqueles que estão cuidando de você hoje, mas que cuidaram. Que isso quer dizer? Não apenas lembrar assim, o meu pastor fulano disse isso, me ensinou isso e me ensinou aquilo. Ele já dorme no Senhor, mas eu não esqueço das suas palavras e das suas mensagens. Não é só isso. Não é só isso. Quem é que lembra, se o pastor está vivo, de dar uma ligada para ele, de mandar uma mensagem para ele? Às vezes ele não está mais em São Paulo, ele não está mais perto de você, não dirige mais a igreja que você está, não está mais nem no campo que você está, mas ele já partiu para o Senhor, mas a viúva está, o órfão dele está. Quem é que se preocupa? Porque às vezes a gente lê o verso 7 como se fosse o verso 17. Aqui não está dizendo, pastor Fábio Lira, para lembrar no verso 7, dos pastores que estão agora. É dos pastores que já estiveram, que já passaram. O verbo falar aqui não está no presente, está no passado. Que falaram, que ensinaram. Fidelidade é quando você está junto, presente com alguém. Lealdade é aquela fidelidade que não depende mais da pessoa estar presente, não depende mais da pessoa ter o poder de te abençoar, não depende mais daquela pessoa ter o poder de te consagrar. Vocês querem que eu te dou? E olha, irmão, como a lealdade mexe com aquele que recebeu aquele ato de lealdade. Eu vou ser fiel àquele que está aqui hoje me abençoando, mas eu vou mostrar a minha lealdade quando ele não puder fazer mais nada por mim. Alguém confunde as coisas, que leal não, o leal, ele já é fiel, mas o fiel só vai mostrar que é leal quando aquela pessoa não puder mais fazer nada por você. Vou te dar um exemplo prático. Tem uma família numa cidade chamada Jericó, 400 quilômetros de Natal. Quantos quilômetros eu falei? 400 quilômetros é como daqui em Curitiba, como daqui no Rio de Janeiro, quase como daqui em Presidente Prudente. São 400 quilômetros. E eu e a pastora Laídes, nós fomos pastores daquele povo nos 8 anos e 6 meses que eu presidi o Rio Grande do Norte. Só que eu vim para cá.
Eu não tinha mais jurisdição sobre eles. Eles não tinham mais necessidade de ser fiel a mim. E eu já estava aqui há mais ou menos um ano. Um ano. E um dia eu recebo um telefonema do irmão José, esposo da irmã José Cavalcante, esposo da irmã Carminha, pai da irmã Bebel. Quando eu estava lá no Rio Grande do Norte, que eu ia fazer a supervisão, lá na Paraíba, no Alto Sertão da Paraíba. Presta atenção para você entender o que é fidelidade e o que é lealdade. Obviamente, eu era o presidente. Eles me recebiam com toda a honra. Até me deixava constrangido, a minha esposa. Por quê? Não tinha hotel ali na cidade. Eles praticamente nos obrigavam a ficar no quarto deles. E é algo que eu prezo, eu respeito. O quarto de um casal para mim é um altar. O quarto do casal para mim é um oratório, e a cama do casal para mim é um altar. Mas eles nos constrangiam tanto. Não, pastor, não. O senhor vai dormir aqui? Não. Nós já vamos mudar para outro quarto. O senhor vai dormir aqui. Vai dormir aqui. E aquela coisa toda que vocês sabem. Mas eu era o pastor presidente deles. Alguém podia pensar, ele vai fazer isso porque é o presidente. Ele vai, aquela coisa toda. Toda vez que eu ia lá, nos atendia, a gente almoçava, jantava. Só que eu não era mais o presidente deles quando eu estava aqui. Eles não tinham mais obrigação de nada. Só que quando faltou mais ou menos um ano e pouco, eu recebo essa ligação. Pai do senhor, pastor Elson, tudo bem com o senhor? Eu falei, irmão José? Irmão Zé. O que eu pensei? O que será que está acontecendo? O que será que o irmão Zé está precisando? Será que ele vai pedir alguma coisa? E aí conversa vai, conversa vem, nada dele pedir, nada dele dizer que tem alguma necessidade, alguma dificuldade. Aí eu não aguentei, eu mesmo falei, irmão Zé, o senhor está precisando de alguma coisa? Sabe qual foi a resposta dele? Não, pastor, não estou precisando de nada. É que nós estávamos com saudade do senhor, e eu liguei para saber como o senhor está e se o senhor está bem. Isso foi apenas fidelidade, irmão? Foi lealdade. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram, que vos ensinaram, que cuidaram de vós. Esse verso 7 não é dos pastores da atualidade, é dos que já passaram. Sabe que isso eu já estou aqui há 20 anos, sim? Sim ou não? Então isso fazem 19 anos, sim ou não? Eu não tenho mais obrigação de nada lá no Rio Grande do Norte. Eu não tenho mais obrigação de nada mais lá na Paraíba. Não. Mas lealdade se paga com lealdade. Eu não tenho mais obrigação de ser fiel ao ministério lá, aos irmãos de lá. Eu tenho obrigação de ser fiel e leal com vocês. Eu pus no meu coração, são 400 quilômetros, irmão. Natal para lá, em Natal eu tenho as duas consogras. Quais são as consogras? A sogra do meu filho Jonatas, mãe da Marília, e a sogra do meu filho Tiago, mãe da Oliane. E tenho agora a minha filha Simoni, que está lá. Mas naquela época, eu só tinha meus filhos morando lá em Natal. Então eu ia em Natal ver meus filhos, claro. Mas por causa daquela lealdade do irmão José, eu falei,
todas as vezes que eu for ao Rio Grande do Norte e a Natal, eu vou rodar 400 quilômetros para ir em Jericó e vou rodar mais 400 quilômetros para voltar. Nós tivemos famílias lá, preste atenção, do pastor saudoso Geraldo Carneiro e da irmã Maria Carneiro. Foi a primeira família que nos acolheu quando eu cheguei no Rio Grande do Norte. Eles não tinham muito, mas daqui a pouco, quando nós chegamos lá, para dormir no chão, não tinha geladeira, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Aí chega o irmão Geraldo Carneiro, que eles tomavam conta de o que a gente chama de chácara aqui, lá eles chamam de granja. Lá vem o pastor Geraldo Carneiro com vários cachos de coco. E tinha um freezer daqueles deitados. Ele falou, pastor, aí. E era longe. E eles não tinham carro. E ele veio de ônibus, como se fosse de Osasco para cá. E a irmã Maria ia lavar roupa lá em casa, de lá de onde eles moravam, na Zona Norte. Nisso, eles foram para Mossoró, 280 quilômetros, atender a igreja. Nunca colocou nenhum obstáculo. Depois eles foram para Currais Novos. Os meus filhos eram tratados por eles como os filhos deles. Tanto é que quando eles iam para a casa do pastor Geraldo e da irmã Maria, eles não queriam nem voltar para nós. Tiago estava com apêndice quase... O Tiago estava com apêndice quase estourando lá em Mossoró, passando mal, mas não queria vir. Porque quando estavam junto com os filhos e as filhas do pastor Geraldo Carneiro, era uma família só. Pastor Geraldo Carneiro dorme no Senhor. Eu já estava aqui. A irmã Maria, esposa dele, quando dormiu no Senhor, um dia antes, ela dormiu na minha casa. Da minha casa foi para o hospital fazer a cirurgia, e do hospital o Senhor Jesus levou ela. E eu fui até Currais Novos levando o corpo dela. Você entendeu o que é fidelidade e o que é lealdade? Todas as vezes que eu vou para Natal, para ir para Jericó, eu passo em Currais Novos, 180 quilômetros, vou ver como é que está uma das filhas ou netas do irmão Geraldo Carneiro. Sigo viagem e vou até Jericó para ver como é que está o irmão José e a irmã Carminha. De lá eu faço um arco e volto por cima para Mossoró para ver como é que está pessoalmente as filhas do meu amigo saudoso pastor Geraldo Carneiro, que já dorme no Senhor. E sempre estamos nos falando por WhatsApp. Lembrai-vos dos vossos pastores que falaram. E hoje eu estava perguntando, não responda, mas quem aqui tem se lembrado de dar uma ligadinha para o pastor? Não tenha medo não, que eu não sou pastor ciumento não. Tem pastor que, se você dá um abraço ou falar com o pastor que já passou, você está morto. Mas vocês me conhecem, sabem que não é assim. Mas quem aqui já tentou dar uma ligadinha para o pastor Isaac Santos? Para dizer, ô pastor Isaac, como é que o senhor está? O senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Isso é lembrar. Ah, pastor, mas o meu pastor já morreu. E a viúva dele está viva? E o filho dele está vivo? Isso é lembrar. Não é só lembrar, aquela mensagem, eu entrei no manto, foi aquela. Isso é lembrar. Não é lembrar só de memória, é lembrar na prática. É que a gente confunde, acha que o verso 7 é o mesmo do 17. Agora o 17 sim.
é dos pastores que está agora, é do dirigente que está agora, é do copastor que está agora, é do pastor presidente que está agora. Isso é o verso 17. Mas o verso 7 é daquele que já esteve. É da família daquele que já esteve. Por que vocês acham que eu faço questão, mesmo com a nossa fragilidade, de sempre convidar para as nossas festividades, entregar uma placa, entregar um diploma? Pelo menos a gente só faz de 5 anos, mas a gente faz, né? Por quê? Aquele pastor não está mais nem aqui. Ele não pode mais fazer nada por mim. Ele não pode dar uma palavra por mim na convenção, mas ele já deu. Ele já falou, ele já ensinou, ele já me ministrou, ele já me abençoou, ele já pôs as mãos sobre a minha cabeça. Se não literalmente, mas ministrando. Como é que eu posso esquecer do pastor Luiz Gonzaga? Não posso. E como é que eu posso lembrar dele? Lembrando da missionária Vilma, dos seus filhos. Como é que eu posso me esquecer do pastor Deiró? Mas ele já dormiu no Senhor. Eu não posso mais fazer nada por ele. Mas então o que eu posso fazer? Pela irmã Toninha. Honrando a memória dele na pessoa do pastor Deiró, de São Mateus. Do pastor de Cotia, Paulo Andrade. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram. Aquele que só é fiel e obediente, aquele que pode pôr as mãos, consagrar, ligar, promover, isso não é lealdade, é fidelidade. Mas a fidelidade pode estar embutida nela um certo interesse. Agora, lealdade não. Lealdade não. A lealdade é aquela fidelidade que já não tem mais como ter interesse, porque a pessoa ou já morreu, ou não é mais o pastor, ou não está mais na cidade, ou não está mais nem no país. Nós temos o pastor Alci, que está nos Estados Unidos. Enquanto ele estava aqui, dirigindo aqui, que ele já dirigiu aqui, a pessoa estava ali servindo, dando um copo d'água, dando isso, aquilo. Mas quer mostrar lealdade? Veja como ele está lá. Pergunta por ele. Veja. Hã? Não entendi. Monronel é um exemplo. Está sempre ligando, querendo saber. Pode ser o pastor. E nós também, por outro lado, também sempre em contato com ele. Isso é lealdade, irmão. Lealdade é uma fidelidade mais forte, encorpada, firme. Fidelidade é aquela que está na presença. Lealdade é aquela que permanece na ausência. Você está entendendo? A fidelidade genuína é aquela que na presença e na ausência. Aí já não é mais só fidelidade. Chama-se o quê? Lealdade. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram. Não pode mais falar por isso ou por aquilo, mas já falaram. Não pode mais fazer por isso ou por aquilo, mas já fizeram. Não pode consagrar por isso ou por aquilo, mas já consagraram. Não pode mais te ajudar por isso ou por aquilo, mas já ajudaram. Isso vale não só para líderes, para pastores, vale para a família, vale para um colega de trabalho, vale para um professor, isso vale para a vida toda. Isso vale para a vida toda. É aquilo que nós chamamos uma dívida impagável. Sabe qual é a dívida que é impagável? Diga, dívida de gratidão. O leal, ele se sente devedor. Ele sempre vai se sentir devedor. O leal sempre vai se sentir devedor. O fiel apenas, né? Só fiel, ele acha que já acabou. Quando nós saímos do Rio Grande do Norte, veja a diferença do entre aspas, entre parênteses, fiel e o leal. O leal eu já contei para vocês,
o nome do leal para conosco, entre outros, lá da Paraíba. Eu fiquei 8 anos e 5 meses no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Às vezes, viajando de madrugada pelos sertões, lugar de cangaceiro, pistoleiro. Uma vez eu lembro que nós estávamos cansados de uma viagem e vinha de Pernambuco para Natal e tínhamos um batismo em Pau dos Ferros, 400 quilômetros para frente. De Recife para Natal dá 300 e poucos quilômetros. De João Pessoa para Natal, 180. E de Natal para Pau dos Ferros, 400 quilômetros para frente. E eu cheguei para um grupo de obreiros e falei: os irmãos, vão fazer o batismo lá em Pau dos Ferros, que não vai dar tempo de eu chegar. Quando era 5 da tarde, que eu estava chegando em Natal, no sábado, eu ligo para o irmão: e aí, já chegou em Pau dos Ferros? Como é que está em Pau dos Ferros? O irmão falou assim: pastor, nós não fomos não. Eu falei: que é isso, irmão? O carro deu prego, lá em Natal, Rio Grande do Norte, dá prego, quer dizer, quebrou. Mas ele nem se preocupou de procurar outro, de isso, não, simplesmente sabendo que eu não ia dar tempo de chegar, porque eu estava em outra viagem. Era como se eu estivesse chegando de Curitiba, ou do Rio de Janeiro, e tivesse batismo em Curitiba, no dia seguinte de manhã. E eu chegar aqui em Jandira, cansado de viagem, e ligar para alguém: e aí, já chegou em Curitiba? E alguém dizer: não, nem fomos, o carro quebrou. Aqui, e nem avisado. Aí nós pegamos então nós temos que ir. Cansado da viagem, não deu nem tempo de tomar banho. Já fomos numa parte do caminho, o carro quebrou, nosso carro quebrou. Fomos chegar 5 da manhã, num batidão direto. E isso não foi só uma nem 2 vezes. Só que quando eu vim para cá pastorear essa igreja, a minha esposa precisou ficar lá para entregar a casa. Só que eu precisei entregar a igreja lá, porque o pastor que assumiu 1 mês antes. Presta atenção, a diferença daquele que se diz que é fiel e o leal. Presta atenção. Chegou uma hora que eu não tinha recursos. Não tinha mais o recurso da igreja do Rio Grande do Norte, porque eu não era mais o pastor, era outro. Eu não tinha o recurso de vocês, porque eu não tinha assumido ainda. Como é que eu vinha para cá assumir Jandira? E um amigo daqui ligando: tem gente na fila. Deus usou um casal de idosos que pagou a minha passagem, porque eu precisava vir rápido. Depois Deus usou o bispo Primaz Manuel Ferreira para liberar da convenção a passagem da minha esposa e a mudança. Mas nesse intervalo que eu estava aqui, a minha esposa chegou para alguém de lá do Rio Grande do Norte, avisando que precisava de um recurso pequeno para uma manutenção. Sabe qual foi a resposta? Pastor Elcio, não tem mais nada a ver com nós aqui não. Agora é Jandira. Foi assim ou não foi, bem? Pessoa que depois que nós estávamos aqui, abençoamos ele e a família dele. Mas e antes também abençoava. Mas na hora, pastor Elcio, não tem mais nada aqui com a gente não. Isso é lealdade? Mas naquela época, está aqui o copo d'água, pastor. Ô pastor, o que o senhor precisa? Isso, aquilo e aquilo outro. A lealdade você vai demonstrar por alguém, é quando aquele alguém
não puder fazer nada por você, viu? Entenda isso, aprenda isso. Fidelidade você pode até demonstrar, e eu sei que seu coração pode, né, ser fiel, real, fiel, mas quando é essa pessoa, seja seu pai, sua mãe, seu patrão, seu pastor, seu dirigente, sua regente, dirigente ciclo de oração, seja quem for, não puder fazer mais nada por você, aí sim, que vamos ver quem é leal. Vamos ver quem é leal é quando alguém não puder fazer mais nada por você. Não é não poder fazer porque é ruim, é pobre. Não, porque não tem mais autoridade sobre você. Não é mais seu dirigente, não é mais seu pastor, não é mais seu presidente. Então ele não pode fazer. Eu não posso consagrar ninguém lá do Rio Grande do Norte. Quem foi pastor aqui não pode simplesmente chegar e dizer, vamos consagrar fulano a presbítero, a diácono. Não pode mais. É essa a questão da lealdade. Essa é a questão, a diferença da fidelidade para a lealdade. Essa é a diferença. E a lealdade também é você fazer por alguém alguma coisa que não é mais a sua obrigação, não é mais o seu dever. Como pastor dessa igreja, desse campo, e o senhor e a senhora como dirigente daquela congregação, é o meu dever e é o seu dever atender às necessidades, ser fiel, honrar naquilo que o rebanho precisa. Agora, quando nós não somos mais, não temos mais a obrigação, não temos mais, mas aí mesmo assim ainda fazemos, em respeito, em memória, em amor, isso é lealdade. Hoje, mais do que nunca, eu entendi o verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores. Mesmo que eu e você já estivéssemos praticando isso, mas hoje, mais uma vez, quer ver como diz lá na linguagem de hoje, verso 7, para concluirmos? Na linguagem de hoje, joga na linguagem de hoje. Olha o que está escrito. Eu quero que você leia comigo no 3. 1, 2, 3. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Esse aí não é para nós aqui, para hoje. É para... Quem entendeu, diga amém. Dá um glória a Jesus e aplauda a Deus.